É só buscar inspiração na mais bela região. Arquipélago encantado, Marajó, minha nação. Meu lugar, minha cidade, inspira e faz esta canção. Dança moreninha. E ao som dessa batida típica do mês de junho, iniciamos mais um episódio do Ecos do Marajó, um podcast que busca contribuir para o debate e a valorização da nossa região, ouvindo quem vive, cria e fortalece as expressões culturais marajoaras. Hoje, 30 de junho, uma data muito especial, o Dia do Boi Bumbá. Boa Vista vou cantar, dança moreninha, dança moreninha, sou de São Sebastião. E conversamos com o professor Everaldo Leitão, marajoara de São Sebastião da Boa Vista e líder do Boi Bumbá Malhadinho, um dos grupos culturais mais tradicionais da cidade. Everaldo acumula um vasto conhecimento sobre as tradições locais, além de composições e trabalhos escritos que reforçam a importância do boi na cultura do Marajó. Everaldo, seja muito bem-vindo ao Ecos do Marajó. Para começar, conta pra gente um pouco sobre você, sobre sua trajetória, sua ligação com São Sebastião da Boa Vista e o que representa para você estar à frente do Boi Bumbá Malhadinho. Olá, Luiz, tudo bem? Eu me chamo Everaldo Leitão, né? Eu sou natural aqui de São Sebastião da Boa Vista, nasci aqui, sempre morei aqui nesta cidade, né? E sou formado em Letras e Artes e também tenho algumas pós-graduações na área de arte, né? Arte e Educação e Gestão Escolar. E sempre tive meu trabalho e a minha vida sempre muito ligada a atividades culturais e folclóricas e artísticas, né? Eu sou lotado como professor da rede municipal de ensino aqui em São Sebastião da Boa Vista, trabalhando com alunos de ensino fundamental, e já desenvolvi diversos projetos voltados exclusivamente para a área da arte, né? Para a área das manifestações folclóricas no meu local de trabalho, onde nós conseguimos resgatar algumas manifestações folclóricas, alguns folguedos que são tradicionais do município e que infelizmente estavam esquecidos aí. E a minha trajetória artística está sempre ligada a estas linguagens culturais e folclóricas, né, aqui no município. Já trabalho também com produção de pintura, de artes visuais e música, né? Ajudei a fundar o grupo de artes e expressões marajoaras ainda lá na década de 90, né? E esse grupo ele se manteve em atividade durante 15 anos, desenvolvendo teatro e música e dança folclórica e levando o nome do nosso município e da nossa arte aos outros municípios da ilha de Marajó, né? Quem viveu essa época deve lembrar do trabalho desenvolvido pela Associação de Artes e Expressões Marajoaras, Artimar. E a gente ajudou a criar esse grupo, né? Ainda lá na década de 90 e permaneceu aí até meados de 2000, 2010, 2015, por aí. E a minha trajetória artística, como eu disse, está sempre voltada exatamente para essas atividades folclóricas e artísticas, né? A ligação com o Boi Bumbá Malhadinho também é muito forte, porque eu tive uma ligação com este grupo folclórico ainda na infância, né? A minha família sempre foi muito ligada a esse folguedo popular, né? Aqui em Boa Vista nós temos essa forte tradição, né, neste folguedo de Boi Bumbá. E quando criança eu tive o primeiro contato ainda com esse tipo de movimento na rua de Boa Vista, né? E aquilo me encantou demais e eu cresci presenciando esse folguedo popular no município e com o tempo, pela minha habilidade artística, eu acabei também me envolvendo diretamente, né? Como dançarino, depois como produtor das fantasias e posteriormente comecei a enveredar para a área da música também, né?
e pela minha formação em letras, eu comecei também a compor as músicas, né, do Boi Bumbá. E hoje eu atuo como levantador de toadas do nosso Boi Bumbá Malhadinho, né, que está aí há mais de 47 anos em atividade. Então é um trabalho muito prazeroso em fazer, né, que é um trabalho voltado exclusivamente para essa área da cultura popular, né, do folguedo do Boi Bumbá, que é muito forte em nosso município, e a gente acaba atingindo as outras gerações, né, as crianças que estão aí. A gente consegue fazer um trabalho voltado, um projeto voltado para disseminar essa cultura popular às outras gerações. E, graças a Deus tem dado muito certo, né, o nosso Boi Bumbá tem crescido bastante, né, com visibilidade e com esse trabalho para a gente poder manter viva essa cultura popular aqui em São Sebastião da Boa Vista. Então essa é a ligação muito forte com o Boi Bumbá. Atualmente é grande, porque a gente tem desenvolvido projetos, né, e tem dado certo realmente. A tendência é crescer, e a gente está aí para realizar e doar todo o nosso trabalho para que essas tradições permaneçam sempre vivas em nosso município. Legal. E quais são os principais desafios e oportunidades para manter viva essa tradição cultural, considerando as transformações sociais e econômicas da atualidade? Pois é, como eu mencionei ainda há pouco, né, a respeito do trabalho desenvolvido com as crianças, é um trabalho muito especial, porque a gente está garantindo às outras gerações, né, manter viva essa tradição em nosso município. E os desafios são inúmeros, porque a gente concorre diariamente com a cultura de massa, que ela entra de forma avassaladora, né, em todos os lugares. Muito mais agora ainda com essas inovações no meio de comunicação e tecnologia, né? E isso tem, de certa forma, interferido fortemente, né, nesse processo de mudança, de transformação e até mesmo de conhecimento dessas manifestações culturais. E o desafio é imenso para manter viva essa tradição. Mas eu sou assim do tipo que eu aposto muito no processo de transformação também, né, de inovação. Tanto que no meu trabalho de conclusão de faculdade eu defendi muito esse posicionamento, né? E fiz um trabalho voltado exatamente para estudo, para entender como é que essa tradição chegou ao nosso município, né? E fiz uma abordagem assim a nível a partir do geral, para depois chegar no particular, né? Para entender como é que isso chegou em São Sebastião da Boa Vista. Uma contribuição muito grande na área da literatura para entendermos exatamente esse folguedo no município. Dadas as circunstâncias que o nosso município ele é uma área assim de várzeas, né? Não tem campos, para exatamente a gente perceber que essa influência veio por meio dessa característica, né, bucólica, né, que tem em Salvaterra, que tem em Soure, que tem em outros municípios. Já São Sebastião não, é uma área que é entrecortadas por igarapés e rios, né? Mas sempre foi muito forte essa tradição no município. Eu tive o cuidado de tentar entender de como chegou ao nosso município essa tradição, né? E para manter vivo isso, a gente encontra inúmeros desafios mesmo, como eu mencionei ainda há pouco. A gente concorre com a cultura de massa. Infelizmente, ela está aí invadindo os lares, invadindo as casas, invadindo as famílias, invadindo as escolas, os aplicativos, enfim. A gente concorre muito com isso. E para manter vivo isso, a gente tem que procurar meios também por intermédio dessa própria inovação, dessa própria transformação e tentar colocar para as crianças, para os adolescentes, aqueles que viveram lá no passado, eles sabem valorizar, compreendem, né? Mas a gente precisa garantir as outras gerações. É por isso que a gente tem essa preocupação por meio da associação do nosso Boi Bumbá, de desenvolver trabalhos voltados para as crianças. E eu vou dizer para você, as crianças gostam disso mesmo. Gostam muito da maneira como a gente faz. A gente fez projetos voltados para reciclagem, né? Que era exatamente aproveitar material e construir adereços do nosso Boi Bumbá. E fizemos um grande arrastão pelas ruas. Já várias vezes já foi realizado esse projeto. E a gente
percebe o quanto a criançada realmente gosta de dançar, de brincar de boi, né? Cantar e vestir a camisa, ir para a rua. É muito divertido. E essas transformações sociais, a gente tem que estar agregado a isso, não tem como fugir disso, né? Infelizmente, ou felizmente, né? A gente está ligado a isso, né? A cultura, ela se constrói por meio exatamente das ações sociais, sejam elas de produção artística ou econômica, das relações conjugais, da religião, ou do sexo, ou de usos, de costumes, enfim, é produto do homem, do ser humano em si, né? É produto de homens reais dentro de uma sociedade que se transforma também a cada momento. E aí a gente precisa saber como lidar com esse processo de transformação. No meu trabalho, eu defendi muito essa ideia, né, de transformação do enredo, o processo de mudança, porque passou o nosso folguedo, e isso está atrelado exatamente a essa proposta que o Boi desenvolve hoje, de poder passar para as novas gerações numa outra linguagem, sempre, claro, preservando o que é tradicional. A gente não pode deixar fugir disso. Como a cultura ela é um resultado dessas transformações sociais, né, do ser humano em si, tem que estar atrelado a essas mudanças, mas sempre preservando o que é tradicional. Eu sou muito a favor disso e a nossa agremiação, o nosso Boi Bumbá, também comunga dessas ideias, né? Como eu defendi no meu trabalho, o grande folclorista Theo Brandão, ele diz, essas mudanças, né, elas estão aí diante dessas renovações e inovações, né? E o que é tradicional vai sendo preservado, bem como ele defende, né, que tradição que sempre se renova é novidade que sempre se preserva. Então a gente precisa agregar elementos dessa inovação no que é, sem deixar de lado o que é tradicional, né? Eu acho que é por esse caminho que a gente consegue manter vivo o nosso Boi Bumbá. E ele tem peculiaridades, eu vou dizer para você, o nosso Boi Bumbá, assim como tem Maranhão, que é o Bumba Meu Boi, que tem aqueles sotaques, que tem aquelas características, né? O de Parintins, por exemplo, tem as suas peculiaridades. O de São Sebastião, aliás, de Belém tem uma característica própria. E o de São Sebastião da Boa Vista também. Eu digo que ele bebe em todas essas fontes aí, né? E constrói uma nova linguagem, um novo sotaque. Aqui, por exemplo, a característica das nossas músicas, elas são um ritmo, a gente chama de um ritmo carimbosado, né? Ligado ao carimbó do nosso Marajó, né? E além dessa batida de carimbó, tem também um outro ritmo. Nós temos na nossa apresentação dois ritmos que são frequentes, né? Essa batida carimbosada e também uma batida mais frenética, como uma ciranda, como um frevo, talvez, né? Uma batida bem forte que empolga e contagia todo mundo realmente. Além disso, os personagens, né? Tem aquele enredo padrão de todo Boi Bumbá, né? Que é aquela tradicional história, né? Da Catirina, que está grávida e desejou comer a língua do boi. O pai Francisco, seu esposo, vai lá e procura um boi formoso e, por o azar dele, ele mata o boi mais querido da fazenda. Aí tem toda aquela trama que é desenvolvida para que o pai Francisco possa devolver depois o boi em vida, né? Mas aí, nesse enredo, são agregados outros elementos. Aí existe a característica da cultura europeia, que é o senhor amo, a sinhazinha. Aí tem a característica da cultura afro-brasileira, né, que é por intermédio da religião do candomblé, tem o macumbeiro, o feiticeiro. Aí tem também a cultura indígena, né, dos povos indígenas ali na Maloca, no Tuxaua, no Pajé, na Cunhã. Então todos esses elementos são reunidos e são agregados dentro do enredo outras peculiaridades da região marajoara, das histórias, dos causos, enfim, tudo é reunido numa verdadeira ópera, como diz o grande estudioso aí, o nosso João de Jesus Paz Loureiro, né? Uma verdadeira ópera cabocla, né? E a gente consegue reunir pintura, teatro, música numa só apresentação. E é um negócio fantástico de poder produzir e poder estar engajado nisso, né?
E é isso, o nosso Boi Bumbá é dessa maneira e eu sou muito feliz de poder fazer parte desse processo de mudança, de estudo e, claro, das transformações por que passa o nosso Boi Bumbá aqui em São Sebastião da Boa Vista. Muito bem, você também tem composições e trabalhos escritos relacionados ao boi e à cultura local, né? Como que essa produção ajuda, de certa forma, a fortalecer a identidade e a memória no Marajó? Então, Luiz, eu já mencionei ainda há pouco, né? Atualmente eu estou atuando como levantador de toadas do nosso Boi Bumbá aqui em Boa Vista, né? Mas anteriormente eu era apenas um brincante, né? Depois a gente foi se fortalecendo e ganhando mais experiência e acabou nos proporcionando outras posições dentro do nosso bumbá, né? E tem muitas composições que são executadas durante as apresentações, né? Músicas de alguns destaques. E como eu mencionei ainda há pouco, meu trabalho de conclusão, ainda lá na minha graduação, foi exatamente voltado para tentar registrar, né, toda essa história, tentar criar literaturas voltadas para memória da nossa cultura popular aqui em Boa Vista, né, e, claro, no nosso Marajó, visto que quando eu fui fazer minha pesquisa, eu não encontrei nada relacionado a isso, né, eu tive que buscar outras fontes, alguns outros autores que já tinham mencionado sobre a cultura popular e sobre especificamente o Boi Bumbá em si, né? E isso me ajudou a construir experiência, né, para a minha graduação e também para compor as músicas, né? Diversas músicas do nosso Boi Bumbá foram compostas por mim. Além dessas composições para o Boi Bumbá, eu mencionei ainda há pouco, né, que eu ajudei a formar também a fundar o grupo de artes e expressões marajoaras, o Artimar, né? E foi lá que realmente eu iniciei uma trajetória artística, né? Depois ele se transformou em uma associação e a sigla permaneceu Artimar, mas a nomenclatura mudou, virou a Associação de Artes e Expressões Marajoaras, porque a gente continuou desenvolvendo trabalho voltado para a cultura marajoara, mas nas áreas de teatro, na música e na dança, né? E isso me ajudou muito a crescer artisticamente, né? E lá eu também pude compor carimbó, shot, né? Muitas músicas que hoje todo mundo conhece aqui na tive aqui no município, até no nosso Marajó em si. E na escola onde eu sou lotado, onde eu trabalho, tive a oportunidade com alguns colegas de produzir um trabalho de pesquisa para o resgate de uma tradição também muito forte aqui no município, que era o cordão de pássaros. A Boa Vista tem também muito forte com essa ligação do boi bumbá e também do cordão de pássaro, o pássaro junino. E a gente teve a oportunidade de fazer uma pesquisa na comunidade com aquelas pessoas mais antigas que haviam participado anteriormente, né? E a gente conseguiu resgatar as letras, os enredos, o enredo da apresentação e as músicas também, né? Foi um trabalho assim bem árduo, né, para poder recuperar a melodia dessas músicas, gravar, ensaiar depois, né? E a felicidade nossa foi plena quando nós trouxemos isso para o ambiente escolar, na forma de projetos, né? Foi o chamado Pássaro Junino na escola. E aí a gente conseguiu trazer o cordão do tucano e o cordão da garça. E aí as outras escolas também toparam a ideia e começaram a fazer também no ambiente escolar com as suas crianças. Isso foi muito gratificante para todos nós que estivemos envolvidos nesse trabalho lá na escola Padre José de Anchieta, onde eu sou lotado, no caso, né? E eu tenho certeza que esse trabalho desenvolvido no ambiente escolar, ele ajuda muito a fortalecer a memória do nosso povo daqui de São Sebastião, na memória cultural, memória folclórica e, claro, do nosso Marajó, né, que é rico, tem uma cultura fortíssima, né, ligada exatamente a essa formação também do povo marajoara, né, e o nosso trabalho desenvolvido com a associação do Boi Bumbá Malhadinho, levando para as outras gerações, para as novas gerações e também no ambiente escolar,
tende a fortalecer mais e mais a nossa cultura popular aqui em São Sebastião da Boa Vista. Estou muito feliz de poder fazer parte da construção desse trabalho, né, de fortalecimento da nossa arte, da nossa cultura. Isso é gratificante para todos nós. Maravilha, professor Everaldo. E agora você preparou, digamos, um bônus, uma demonstração de algumas composições. A gente até ouviu uma prévia aqui na abertura e você que está ouvindo vai ter o privilégio de escutar em primeira mão. O que você preparou para a gente? Pois é, Luiz, dentre as inúmeras composições, né, que eu já tive a oportunidade de fazer, tanto para o grupo Artimar lá no passado, mas também agora para o Malhadinho. Vou apresentar algumas para ti aqui. Essa aqui fala do nosso município de São Sebastião da Boa Vista, claro, destacando o nosso Marajó em si, né? É só buscar inspiração na mais bela região, arquipélago encantado, Marajó, minha nação, meu lugar, minha cidade. Inspira e faz esta canção, dança moreninha, dança moreninha. Sou de São Sebastião, Boa Vista vou cantar. Dança moreninha, dança moreninha. Sou de São Sebastião, Boa Vista vou cantar. Nossa terra de muitos valores e mil tradições eu vou encontrar com aquela mocinha que vem aos festejos do nosso lugar. Oh, essa gente de fé, gente boa, gente que é, dança moreninha, dança moreninha. Sou de São Sebastião, Boa Vista vou cantar. Dança moreninha, dança moreninha. Sou de São Sebastião, Boa Vista vou cantar. E assim vai. Agora do nosso boi bumbá malhadinho, né? O enredo do nosso boi, ele é apresentado por meio das músicas. Tem um narrador, mas as músicas é que vão contando praticamente a história, né? Essa aqui é uma que eu tive a oportunidade de fazer em 2001 ainda, um grande concurso do nosso boi. E é que chama a galera para vir brincar de boi, para vir dançar e fazer a festa. É um momento em que os vaqueiros saem para correr no espaço de apresentação junto com o boi e chamar todo mundo para dançar, né? Vem cá brincar de boi. Vem cá brincar de boi. Vem cá brincar de boi. Uou, vem cá brincar de boi. Uou, vai ecoar este grito nos campos de São João. Vai palpitar os tambores do boi do meu coração. E no gingado ligeiro eu danço minha toada. Venha viver a alegria de ser da nação malhada. Vai ecoar este grito nos campos de São João. Vai palpitar os tambores do boi do meu coração. E no gingado ligeiro eu danço minha toada. Venha viver a alegria de ser da nação malhada. Vem cá brincar de boi. Uou, vem cá brincar de boi. Uou, vem cá brincar de boi. Uou, vem cá brincar de boi. Uou. Aí, como eu disse ainda há pouco, né, essa levada de carimbó, né, tocada com banjo, bumbo, caixa e outros instrumentos de percussão. E tem também os metais, né, que acompanham os solos das músicas, back vocal. Então a batucada, no caso, que a gente chama, a batucada malhada, o grupo rítmico
do nosso bumbá, né? E Nação Malhada, no caso, é a nossa torcida, no caso. Tem, como eu mencionei ainda há pouco também, a batida, né? Essa carimbosada, e tem também um outro ritmo mais frenético. Olha assim. A alegria chegou, meu coração bateu mais forte, tremulou. Esse é meu boi malhadinho que chegou. Esse é meu boi malhadinho que chegou. Vai sacudir toda a nação azul e branca. Chame esse povo pra brincar. Queira sentir a emoção da nossa dança. Venha brincar de boi bumbá. É boi, malhado do meu coração. 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 A alegria chegou. E é assim, né? Essa batida mais frenética, essa composição também é bem recente, foi feita agora em 2023, né? Para exatamente registrar a chegada do nosso boi, né? A entrada no espaço de apresentação, né? E tem essa batida bem mais frenética, né? E isso, quando toca, toda a torcida vai à loucura e dança e pula. É muito prazeroso poder fazer parte de toda essa história do nosso boi bumbá malhadinho. Encerramos aqui mais um episódio do Ecos do Marajó. Everaldo Leitão, muito obrigado por compartilhar conosco a história, a força e essa riqueza, essa potência que é o boi bumbá nessa perspectiva do Marajó, o boi bumbá malhadinho, uma verdadeira referência cultural de São Sebastião da Boa Vista. E a você que está ouvindo, não esquece de seguir o podcast no seu aplicativo favorito e acompanhar, compartilhar os próximos episódios também. Siga Marajoando Cultural em qualquer plataforma digital que você vai encontrar, sempre compartilhando, chamando e celebrando essas vozes que fortalecem o Marajó em alguma dimensão. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.